Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está fazendo um episódio aqui diferente. Hoje eu estou entrevistando um dos hosts do Trioncast. Estou entrevistando aqui o Dr. Alexandre Nishimura. Vou fazer algumas perguntas sobre a história de vida, sobre o que ele pensa pelo futuro, para a especialidade e os desafios que ele está tendo na carreira. Ele vai contar tudo aqui para a gente, tá bom? E aí, Alexandre, beleza? Tudo Diegão, bem? ótimo. Aqui do outro lado agora da mesa, né? Com você aqui, para poder passar um pouquinho como foi minha escalada, minha jornada, né? Rumo a essa carreira de sucesso que cada vez mais vem crescendo. E tentar passar para quem está com dor no começo da carreira, ou mesmo no meio da carreira, e ainda não conseguiu mudar a chave, entender que precisa aplicar algumas teorias, algumas metodologias que a gente tem aplicado aí, e vendo dar certo. Tanto no meu caso, quanto o teu, quanto do Alfredo e outros mentorados do nosso grupo, né? Maravilha. Fala um pouquinho aí sobre o início da sua carreira. Tá. Digão, eu fiz faculdade de medicina, me formei aí com 26 anos, depois eu entrei para cirurgia. Nessa jornada da cirurgia, eu tive uma passagem que me fez gostar da proctologia, que foi um menino que teve um acidente, teve uma lesão perineal, e eu acabei tendo que fazer a reconstrução desse períneo sozinho, porque meu chefe não estava no hospital naquele momento, e me perguntou, você é capaz? Eu falei assim, pô, chefe, com certeza. E fui, consegui resolver, eu fiquei fascinado por aquilo e segui. E aí eu comecei a minha pós-graduação em coloproctologia e tudo mais, e acabei indo para o interior para poder ajudar meu sogro, porque ele teve um problema de saúde, eu fui para ajudar e as portas foram se abrindo. E lá eu encabecei uma criação de uma residência de cirurgia geral, então na qual eu fui coordenador da residência por 6 anos. Então eu tive a oportunidade de formar mais de 20 cirurgiões. Graças a Deus, 80% deles passaram em grande serviço depois de pós-residência, subespecialidade. E lá eu fui engajando na minha profissão. Então, fui ganhando meu consultório particular, fui ganhando notoriedade e respeito na região, inclusive recebendo pacientes de fora da nossa região, de outros estados, mesmo no interior. Só que eu vi que chegou um momento que lá o teto estava baixo, estava pequeno, e o meu coração batia muito forte porque era de novo, de moderno, tecnologia, e lá eu infelizmente não ia conseguir algumas das coisas, como por exemplo a cirurgia robótica, que a gente tem feito bastante, né, recentemente, e eu vi que eu tinha que progredir. Então, para muitas pessoas, achavam que eu sendo a referência na região, sendo o único proctologista que fazia muitos procedimentos da minha área, sair daquela região para poder vir para São Paulo, o maior mercado do Brasil, era maluquice. Mas meu coração me fez vir para cá. Eu vim sem ter conhecimento de ninguém, sem ter portas abertas, né? Como diz, né? Sem pai rico, né? Sem nenhum padrinho, sem nada. E vim para vencer. E é isso que foi me fazendo alavancar e abrir novas portas, aproveitar as oportunidades e rumo à escalada de sucesso. E eu acho que isso foi uma coisa que sempre me inquietou, né? Querer evoluir, querer crescer e sempre mantendo um propósito de realmente ajudar o próximo. Então, lá no interior, eu sempre tratei o paciente do convênio, o paciente do SUS e o paciente privado de maneiras muito semelhantes. Óbvio que diferenças estruturais, né? Do paciente privado é no consultório, o paciente do SUS é no ambulatório, do convênio também era ambulatório, porque eu não atendia paciente de convênio no meu consultório, mas sempre atendendo as pessoas com humanização, com respeito, querendo entregar sempre o que havia de melhor nas minhas possibilidades, e isso me fez moldar o jeito que eu sou hoje. Então eu sempre agi de um mesmo modo, e isso não me faz agir de um modo artificial com o paciente privado porque está me pagando. Não, eu sempre agi assim com o paciente de qualquer convênio, SUS, convênio particular, do mesmo modo. Isso foi me moldando. E isso foi uma coisa que me abriu bastante porta aqui em São Paulo, porque eu via uma carência dos meus pacientes, que eles não tinham atenção, os médicos não explicavam o que estava acontecendo, não explicavam o que iam fazer de tratamento, e eu fazia. Então as pessoas começaram a realmente entender esse valor do atendimento. A gente sempre fala, né, das experiências, uma da coisa é o valor, né? Lembra? Vera, primeira coisa que é o valor. Então é o valor de estar passando com um especialista, não é simplesmente lá porque o cara tem um título na parede, ele fala o que ele quiser e tá tudo certo, tem que aceitar. Não.
Eu entrego realmente esse valor, eu entendo o que está se passando. Muitas vezes o paciente vão, tem um problema, sei lá, de outra coisa, não intestinal, e a gente descobre, vai lá, problemas até emocionais e de conflitos, a gente trata disso também para poder realmente melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, assim, acho que a jornada ela é longa. E no meio do caminho a gente sempre tem alguns degraus, a gente tem uns obstáculos, mas se a gente acredita que a gente é possível transformar e impactar a vida das pessoas, por esse propósito, a gente consegue alcançar o tão sonhado sucesso aí na carreira, seja financeira ou seja pessoal, a gente consegue alcançar esse sucesso. Maravilha. Eu que conheço muito bem a sua história de vida, você já foi empresário, Sim. né? Já foi dono de franquia. E para você, quais são as habilidades que um empresário tem que ter para ser empreendedor? No caso, como médico, o que você aprendeu sendo dono de franquia que você traz hoje como empreendedor médico? Sim, Diego, eu acho que assim, o empresário hoje no Brasil, ele tem grandes dificuldades tributárias e grandes dificuldades em relação às contratações. Né? Hoje, por mais que a gente tenha uma dificuldade de empregos, mas está muito difícil hoje você encontrar bons profissionais para trabalhar para você. Eu acho que a primeira coisa que o empresário tem que ter, ele tem que ter o quê? Perseverança. Hoje a gente tem que persistir, a gente tem que insistir para as coisas dar certo. Porque muitas pessoas elas começam, no primeiro grande obstáculo, elas já declinam, né? E desistem. A vida não é fácil. Muitas vezes, pensando numa franquia, a gente vê lá uma franquia e a gente fala, nossa, eu quero aquele sucesso. Mas o que me fez chegar a ter aquele sucesso? O que o cara que tem a franquia que desenvolveu fez para chegar naquele sucesso? Ele teve que ter perseverança, ele teve que persistir numa metodologia. Então, assim, o empresário hoje ele tem que ter essa insistência, tem que persistir. E outro detalhe importante, Diegão, é assim, você tem que acreditar no processo. Se você não acreditar no processo, se você não acreditar que o seu produto ele realmente possa impactar a vida das pessoas, não tem como você vender isso. Então, a partir do momento que você não acredita, você não vende. Esse é o primeiro ponto. Então, eu acho que o empresário ele tem que ter isso, ele tem que ter muita responsabilidade, acreditar e persistir. Maravilha. E para você, qual que é a importância do networking? Que a gente está falando de habilidades, né, do empreendedor, eu acho que uma das mais importantes aí Sim. é a questão do networking. Para você, o que você tem visto aí a importância? Você falou que não tem nenhum título, não tem nenhum de uma grande universidade aqui de São Paulo, não tem nenhum padrinho. Eu acho que o networking tem ajudado bastante nisso, né? Sim, Diegão, tem uma pesquisa, né, de Carnegie de Harvard que diz que o sucesso, né, ele apresenta 85% do sucesso relacionado ao network, aos relacionamentos, e apenas 15% relacionado às suas habilidades. Então, eu acho que assim, hoje o network ele é muito importante na minha vida para realmente conectar com boas pessoas. A gente sempre fala, né, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se você está numa sala onde você é o melhor aluno, você está no lugar errado. Então, assim, eu quero sempre estar me conectando com pessoas que podem agregar para o meu atendimento, agregar para minhas soft skills e fazer com que eu consiga entregar cada vez mais conteúdo e uma customer experience para os meus pacientes de modo exemplar, extraordinário. Então a gente tem que sair do ordinário e fazer o que é extraordinário. E isso a gente consegue fazendo essas conexões, né? Outra coisa é, quando você conecta com pessoas que têm algo a trocar com você, você faz bons negócios. Seja você entregando, ou seja, com quem você está conectando também entregando para você. Hoje, por exemplo, nosso network envolvido com outras especialidades, a gente tem essa troca. Né? A gente opera hoje com cirurgia plástica, operamos com ginecologista. E o que tem a ver com a proctologia? Então, assim, essa conexão faz com que você entregue um trabalho muito melhor, né? Um resultado muito melhor para o seu consumidor final. Queira ou não, o paciente ele é um consumidor, ele é um cliente. Sim. E você fazer essas conexões, elas são importantes. Seja dentro da área da medicina, seja fora. Né? A gente tem aí estilista, né? Personal stylist, você tem... enfim, então hoje eu acredito que o network ele é parte fundamental do médico de sucesso.
tá? E do empresário de sucesso. Isso é... Sim, e eu acho que é importante dizer também sobre o networking que ele não pode ser por acaso. Não. Você não conhece pessoas por acaso, você não se envolve com pessoas por acaso. É um gasto de energia muito grande se conectar e, primeiro, ninguém se conecta com uma outra pessoa querendo algo em troca. Sim. Na verdade, você tem sempre que servir aquela pessoa para que realmente tenha essa troca lá no futuro. Quem pensa em conectar com uma pessoa, com um empresário ou qualquer outro profissional em outra especialidade para poder ganhar algo, está completamente errado. Né? É outro caminho que a gente tem que seguir. Né? E para você, como que é relacionar habilidades empresariais como médico? Qual o limite do médico e do empresário? Elas andam juntas? Para você, como é que funciona isso daí? Eu acho que assim, todo empresário ele tem processos muito bem estabelecidos, ele tem aí metodologias já pensadas e estruturadas. Eu acho que o médico hoje, ele tem sim que agir como empresário, porque se você simplesmente, você não tem uma gestão da sua carreira, se você, na verdade, tem aquela questão do ego que eu quero ter o meu consultório privado e independente do custo, você não faz isso na balança, você não faz o operacional adequado, você vai acabar entrando numa dívida e essa dívida faz com que você acabe tomando decisões erradas, ou seja, procurando mais plantões para pagar aquela dívida ou declinando para pegar convênios com um ticket menor. E isso acaba impactando na sua qualidade de vida. Então, assim, se o médico ele não pensar como empresário, que o empresário tem tudo isso, né? Qual é o custo, quanto que é o operacional, quanto que eu vou conseguir entregar. Se o médico não entender como uma mente de empresário, esse sucesso profissional e estabilidade financeira, liberdade financeira, se torna muito difícil, né? Como teve um entrevistado nosso que falou assim, que não tem problema você cobrar pelo seu produto, né? São as vendas, mas são vendas com princípios. Não tem nada demais você cobrar pelo seu serviço. Isso faz parte do seu trabalho. Você tem que ser remunerado pelo que você entrega. Então o médico tem que tirar essa questão desse clichê de que, meu Deus, mas eu vou cobrar, vou me enxergar assim. Não. Medicina não é ONG, né? Não é. Você estuda, você se capacita, né? Tive na Suíça no começo do mês, estou indo hoje para a Inglaterra para acompanhar serviço, para trazer cada vez mais conteúdo e mais tecnologia, novas abordagens para os meus pacientes. Isso tudo custa. Então, assim, não tem nada de errado você cobrar. Então, o médico, ele tem que ter esse pensamento de empresário para poder seguir rumo à jornada de sucesso. Isso é fundamental. Com certeza. E falando sobre tecnologia, vamos falar sobre um assunto que a gente gosta muito, você gosta, eu gosto muito também, que é sobre cirurgia robótica. Para você hoje, você vem atuando na sua área específica na coloproctologia com cirurgia robótica e também associado a outras especialidades. Vamos falar sobre a cirurgia plástica, que recentemente nós tivemos alguma cirurgia essa semana aí. Como que funciona para você? Como você vê a cirurgia robótica associada à cirurgia plástica? E o que você pode ajudar não só o paciente, mas também o cirurgião plástico a entregar o melhor resultado final para o paciente junto com a cirurgia robótica. Sim. Digam, eu acho que assim, cada vez mais a tecnologia vem entrando na medicina, né, com a inteligência artificial, com as novas tecnologias, nanotecnologia, enfim, robótica. Então, assim, a gente tem que ceder para esse avanço da tecnologia. Aquele médico que ele não evolui junto com a modernidade, ele acaba sendo um médico do passado. Então, para você ver, hoje, através da cirurgia robótica, com portais menores do que os portais da videolaparoscopia, a gente consegue fazer cirurgias altamente complexas. Por exemplo, no caso da plástica, a gente tem associado muito, no caso das correções de diástase e lipoescultura, refinamento. Por exemplo, a gente consegue fazer a correção toda por dentro, não tem descolamento da gordura. O plástico vai conseguir fazer uma lipo muito mais eficaz e o resultado final, que para quem procura plástica, é o estético. Então o acabamento fica muito melhor. Então eu acho que não tem por que você não associar. É óbvio que cada procedimento tem uma indicação. Tendo a indicação de utilizar o acesso robótico, não tem por que não fazer mais. Digam. Isso acho que é uma coisa que não tem volta. Né? Antigamente falava-se que o cirurgião, grandes incisões, grandes cirurgiões. Hoje o grande cirurgião, ele não faz grandes incisões. Hoje o grande cirurgião, ele usa tecnologia. Ele faz cirurgias minimamente invasivas. Isso é o futuro, né? Cada vez mais. Entretanto,
a gente tem tornado, na nossa realidade, o presente. Sim. Para muitos que estão vendo, às vezes é o futuro. Para nós, isso já é uma realidade da atualidade. Então não tem como voltar, Diegão. Sim, eu acho que a gente tem que ser mais apaixonado pelo nosso futuro do que orgulhoso do nosso passado, né? Então, a gente está vivendo o presente, cara. O futuro é agora. Como é que vai ser o médico do futuro? É o presente, Sim. sabe? E falando nisso do presente, falando sobre medicina e outras áreas que a gente tem contato, falar um pouco mais sobre Customer Experience. Na Sim. verdade, o paciente, ele é um cliente. Sim. Como que a gente pode encantar, né? Porque, na verdade, ser um bom médico é mais do que obrigação para nós. Mas como a gente pode encantar? Porque o paciente, ele procura uma experiência, né? Ele tem que passar por uma jornada. Como que você pensa sobre isso? Diego, minha cabeça, ela fervilha toda vez que eu penso em tentar inovar, trazer uma coisa a mais. A minha inquietude me faz querer cada vez mais evoluir. Isso é uma coisa que a gente até conversou lá no passado, né? Eu falei pra você, Diego, você tem 2 clientes. Um é o médico, cirurgião, e o outro é o paciente. Então, tipo assim, o que faz sentido pro teu médico? O que faz sentido pro teu paciente? E aí, você foi pensando, como eu posso agregar, como eu posso melhorar a experiência? Queira ou não, Diegão, assim, a gente trata de pacientes que muitas vezes têm dor, a gente trata de pacientes que têm medo, a gente trata de pacientes que têm insegurança de estar vivo, né? Por exemplo, paciente com câncer. E a gente tem cada vez mais tentar o quê? Amenizar esse sofrimento, trazer uma experiência mais agradável. E por isso que a gente foi selecionando os hospitais que a gente trabalha para fazer com que o paciente ele vá para o hospital, mas não tenha a cara do hospital. Ele não tem aquele, né, aquele tumulto de pronto atendimento. As pessoas são todas agradáveis. Hoje, para mim, é inadmissível eu estar num hospital onde quem está ao meu redor não esteja feliz. Porque se você não está feliz fazendo aquilo que lhe compete, você não vai conseguir entregar alegria para o teu paciente. Você falou uma coisa muito bacana que é sobre felicidade. Uma pessoa feliz, ela só se torna realmente completamente feliz quando ela faz outras pessoas ao redor felizes. Então você tem que estar num ambiente muito feliz, Sim. sabe? E isso explica o que você está falando agora com relação a grandes hospitais. Vou falar sobre uma paciente específica que a gente teve esse final de semana, que ela foi operada pela quinta vez. Ela procurou a gente, porque ela foi operada 4 vezes, não resolveram a questão que ela tinha, e ela foi operada pela gente pela quinta vez. Imagina só as outras experiências que ela teve negativa. O que a gente pode trazer, né? A gente está falando sobre experiência do paciente, Customer Experience, mas simplesmente o fato de você dar a mão, acolher esse paciente, já faz parte de todo o processo. Total. É ser humano, né? Total. É ser humano, acolhedor, né? A gente não está falando... A hotelaria faz diferença, mas a gente está... Se você tem uma super hotelaria e você não é um médico que acolhe o paciente, não equilibra. Sim. Não faz sentido, né? E, Diegão, tem uma coisa assim, que a gente está falando de tecnologia, mas cada vez mais as pessoas estão deixando de fazer o básico, sabe? A gente tem que usar tecnologia para coisas que, cara, são fundamentais. Mas tem coisas que não dá para você colocar uma mensagenzinha no celular e deixar automática para falar com o seu paciente. Ele quer o quê? Conversar com um ser humano. Ele quer um toque, ele quer um abraço. E não é da boca para fora, né? Ele quer isso, mas com sinceridade. Tem que ser de verdade, né? Tem que ser de verdade. Então, assim, cada vez mais, nas nossas Customer Experience, a gente está priorizando coisas básicas e elementares. Um bom dia, um muito obrigado, sabe, uma atenção, que nem quando a gente vai pra cirurgia, você dá toda a atenção pra família que tá lá aflita no quarto. Então, assim, cara, as pessoas estão esquecendo de fazer o básico. E elas querem o quê? Só cobrar, e esquece de fazer o básico. Se você não entrega um serviço com valor, como que você quer botar um preço em algo que não tem valor? Não faz sentido. Então, assim, o preço não é relacionado diretamente ao valor, vamos dizer assim. Mas não tem como você colocar algo com preço muito alto e você não ter valor nenhum naquilo ali. Não faz sentido hoje no atendimento. E nós somos uma empresa, né? Sim. Cada equipe que a gente trabalha, nós somos uma empresa. Falando de cultura de empresa, é tão impressionante esse cuidado que a gente tem com os pacientes, que a gente nunca solicitou que as nossas instrumentadoras, elas fossem visitar o paciente antes no quarto. Sim. As pacientes viram, as instrumentadoras viram esse nosso movimento, hoje Sim. elas fazem questão, Sim. preparam toda a sala, as duas
vão, ou quando a gente só toca uma instrumentadora, ela vai no quarto se apresentar, porque sabe que é importante quando o paciente que está, às vezes, esperando uma cirurgia durante muitos anos, ela já passou por algumas experiências negativas, Sim. quando entrar numa sala, tem alguns rostos que são familiares, que é o que eu faço também como anestesista, entrar em contato com o paciente antes, não só ligar, mas ligar a câmera e já, quando ligar a câmera, estar sorrindo, e naquele momento ali realmente proporcionar a melhor experiência possível, né? A cultura, Diego, né? A gente está desenvolvendo cultura das nossa empresa, nossa marca pessoal, né? É uma coisa que é um hábito, é a nossa metodologia, né? Eu sempre falo do Vera, mas isso faz parte do Vera, e assim, é como você falou, a gente não cobra a nossa equipe fazer isso. A equipe é contagiada pelos nossos hábitos. Se a gente tem bons hábitos, se a gente quer transformar a vida dos pacientes, se a gente tem esse propósito, todo mundo que está ao nosso redor acaba entendendo esse propósito, né? E acaba tendo esses insights e essas coisas que são espontâneas. Você chega antes, se apresentar, entregar uma rosa, fazer uma trança no cabelo para poder, né, sair do centro cirúrgico mais bonita. Esse final de semana, a paciente, depois que ela acordou, ela chegou no quarto, eu não estava com essa trança, eu acordei com essa trança. Sim. Olha o cuidado das nossas instrumentadoras, né? Hoje aconteceu um fato muito interessante também, que eu estava em cirurgia num outro hospital, uma instrumentadora que já trabalha com a gente, e ela tinha uma outra cirurgia. Sim. Quando acabou, ela perguntou, doutor, tá tudo certo? Posso ir? Porque eu preciso passar visita nas pacientes antes de continuar com a equipe em outro hospital. Falei, fica à vontade. Então, assim, já tá na agenda dela, já é uma obrigação, e eu acho que ela é contagiada também pela emoção do paciente, né? De ver uma pessoa que tá ali, preocupada, que seja um oi, sabe? Pode ser uma visita de médico mesmo, uma visita rápida ali, né? E isso é uma coisa que, assim, eu lembro, né, você falando quando, né, a gente foi junto. Eu acho que o primeiro cirurgião que você foi passar visita pós foi comigo. Alta, acho que foi comigo também. E você viu, né, como é transformar. E qual o impacto que a gente causa na vida das pessoas através do nosso atendimento, através, né, da cirurgia que a gente faz. E você foi junto. E você viu, na verdade, como existem emoções que, na verdade, talvez você não veria. E você viu, então você começou a entender qual é o valor e qual é a grandeza do impacto que a gente está causando na vida dos nossos pacientes. E isso eu acho que é transformador, né? Sempre foi para mim, você sair lá do centro cirúrgico e ir, né, comigo e com as equipes pro pós e na alta, cara, eu acho que isso, você vê, é uma coisa que a gente não pediu, mas é uma coisa que você viu a necessidade. Sim. Porque você viu que a equipe toda estava envolvida e queria entregar realmente cada vez coisas melhores para o paciente. Isso faz parte da Customer Experience. Claro, e assim, faça o que é possível, sabe? Às vezes está com 2 cirurgias, não foi possível passar no hospital aquele dia, mas liga para o paciente, manda o oi, liga para o familiar. Às vezes o paciente ali você não consegue falar com ele, o familiar muitas vezes está muito mais aflito do que o paciente. Então liga, pede o feedback, como é que tá a sua esposa, como é que tá seu marido, tá tudo bem? Eu tô aqui, meu celular tá aqui. E é impressionante, quanto mais a gente passa o nosso celular para os pacientes, para os familiares, menos a gente recebe a ligação. O médico ele fica com medo, né, de passar o contato, porque sempre passei. A gente passa o contato e o paciente ele vai ligar para você quando realmente ele necessita de você. E quando ele tem várias referências, ele se sente muito mais acolhido, né? Isso é impressionante. E, Diegão, fala assim, até que da nossa experiência, né? Pra você ver, se é uma passagem, teve um paciente americano. Sim. Né? Então, quer dizer, que falou, já passou por cirurgias lá. Falou assim, nossa, mas... Experiências negativas em grandes hospitais nos Estados Unidos. E a gente teve aqui com vocês. Sim. Então, quer dizer, a gente tá, na verdade, quebrando um paradigma e a gente tá escrevendo o nosso capítulo na história da medicina. Sim. E dos médicos empreendedores. E fazendo algo que, mais uma vez, é o básico. Sim, e ultrapassando fronteiras, né? A gente vai ter um paciente portuguesa, né, que operou com outro profissional lá também, vai procurar a nossa equipe. A gente está se movimentando para passar para outras fronteiras também, que a gente nem imaginava que iria, a gente já está se movimentando, então provavelmente aí, muito em breve a gente vai ter bastante novidade. Então, assim, a gente não tem limite, né, para quem quer sempre
ousar a conquistar mais coisas e impactar mais pessoas, né? Sim. Vamos falar um pouco agora sobre câncer coloretal, Sim. falando especificamente da sua especialidade aí Sim. como procto. Fala um pouquinho pra gente aí como a população pode se prevenir, exames que podem ser realizados, sinais e sintomas de alerta, e o que a gente tem de tratamento hoje aí Sim. para essa Diegão, doença. câncer de intestino eu adoro, na verdade, falar. Tipo assim, eu vejo que não é perda de tempo, eu vejo que é um investimento. Eu adoro operar câncer de intestino, mas acima disso eu tenho um dever de ajudar na prevenção. Eu sempre falo que a prevenção ainda é a melhor escolha. Então a gente tem que entender que hoje o câncer de intestino ele tá entre os top 3 no Brasil, tá? Tanto em homens quanto em mulheres. E a cada novo ano essa incidência aumenta. Expectativa para 23 em torno de 46 mil novos casos. E pacientes cada vez mais jovens, né? Cada vez mais jovens. Hoje a gente tem aí, 90% dos pacientes eles têm acima aí de 45, 50 anos. Entretanto, cada vez mais tem aparecido pacientes jovens, na casa dos 20, na casa dos 30, tá? E existe um grande erro, na verdade, um equívoco e um mito na população de acreditar que só vai ter câncer se teve algum parente que teve câncer de intestino. Não é verdade. Dados do INCA demonstram que 80% dos novos casos de câncer de intestino tem como principal fator de risco fatores externos, não história genética. Então a gente tem que pensar que a gente está comendo mais embutidos, industrializados, né, junk foods, comendo menos frutas, verduras, legumes. A obesidade ela tem aumentado no país, então não é uma coisa só da América do Norte, é uma coisa que a gente já tem um aumento do sobrepeso no Brasil, e isso impacta no aumento do câncer, e um deles é o câncer intestino. Outro detalhe é essa questão do tabagismo, né, acesso, né, hoje agora com esses cigarros eletrônicos, bebidas alcoólicas, então fatores externos são os principais fatores para o desenvolvimento de câncer. Tá, se a gente for separar, tabagismo em torno de 30% fator de risco e hábitos alimentares mais 30%. Então, quer dizer, só de fator externo, 60% é alimentação e cigarro. Estilo de vida. Estilo de vida, sabe? E assim, óbvio, aí às vezes as pessoas falam assim, mas eu sou atleta e eu tive câncer. Eu entendi, mas a maior parte dos pacientes que tem um estilo de vida inadequado, né? Com maus hábitos, não pratica atividade física. Então, isso é um grande detalhe. E olha, Alexandre, a vantagem de você ter um estilo de vida saudável e você, por azar do destino, você ter uma neoplasia, o seu resultado pós-operatório vai ser muito melhor. Total. Então, isso aí não descarta você se cuidar sempre, né? Sempre. Tá? Tem até um trabalho canadense que fez uma pesquisa com pessoas que começaram a fazer atividade física depois de 40 anos de idade, com mulheres de 63 a 91 anos. Esse grupo de mulheres que começaram a fazer atividade física, elas tiveram menos impacto de doenças crônico-degenerativas e de câncer nessa população, quando comparado com mulheres com mais de 40 anos que não faziam atividade física. Então, assim, e é o que você falou, Diego, você vai para uma cirurgia, para um tratamento, se você tem um perfil, né, de saúde bom, o seu pós-operatório, o seu tratamento é muito mais tranquilo, né, do que você, por exemplo, operar um paciente com sobrepeso, né, com risco cardiovascular aumentado, com possível diabetes ou pré-diabetes, risco de tromboembolismo. Então, quer dizer, se você tem um perfil de saúde bom, se você desenvolve uma doença maligna, o seu pós vai ser muito mais tranquilo. Então, acho que são coisas que a gente tem que sempre estar trabalhando. Preocupar com a saúde, independente de qualquer coisa, tentar ter bons hábitos. Eu sempre falo, Diego, assim, que eu não acho que a vida tem que ser preto e branco. Então, não entendam que eu falo não pode, não é isso, né? Eu tomo meu vinho, a gente toma um vinho, toma um chopp, come um churrasco, mas a gente tem que ter bom senso. Equilíbrio. A vida não pode ser preto e branco. A gente tem que ter um bom senso. E outro detalhe que eu falo é assim, a gente tem que cada vez mais descascar mais, desembrulhar menos, né? A gente tentar voltar um pouquinho aí para coisas mais naturais, frutas, verduras, enfim. Outro detalhe, Diego, que você me perguntou, é a questão de sintomas, né? Esse também é outro erro. As pessoas vão falar assim, mas eu não tenho nada, por que eu vou fazer exame? 70% dos novos casos diagnosticados, os pacientes eles não têm sintomas ou foram sintomas agudos.
muito recentes. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu tô há um mês tendo um sangramento. Espera um pouquinho, o teu câncer não deu há um mês. Esse câncer deu há anos. Então, você não tinha sintoma, acabou tendo um sintoma agudo ou subagudo. Então, por isso que a gente fala, se você já tem aí mais de 45 anos, ou se você tem história familiar, né, tem que começar a fazer as consultas periódicas e fazer os exames preventivos. Dentre os exames preventivos, o principal deles, Diego, é a colonoscopia. Muitas pessoas têm medo da colonoscopia, mas a colonoscopia é um exame altamente seguro quando feito com equipes especializadas, com um bom colonoscopista, que pode ser ou um coloprocto ou um endoscopista digestivo. Então, assim, a coluna é um exame que, se você faz, identifica um pólipo, que é uma semente do câncer, você já consegue retirar ali na hora e evita que aquilo vire um câncer. Eu sempre falo, é uma sementinha. Então, assim, para eu não fazer que uma mangueira dê uma manga de fruto, eu tenho que pegar aquela mudinha de mangueira e tirar do solo, não deixar que ela cresça. Depois que ela cresce, é muito mais difícil eu cortar a mangueira para que não dê fruto. E para não dizer que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tenho 40 anos, Sim. Nenhum tipo de sintoma, tento ser o mais saudável possível, e eu fiz uma colonoscopia recentemente, acho que foi no mês passado, graças a Deus não deu nada. Sim. Mas eu posso dizer que foi muito tranquilo, sabe? Sim. Esse procedimento ele é feito sob sedação, num excelente hospital, Sim. onde você conhece os profissionais. Você tem que fazer um preparo intestinal que me surpreendeu, sabe? Não é o fim do mundo fazer esse preparo. Eu fiz minha colonoscopia de manhã, a minha esposa estava comigo, me levou para casa. À noite eu já estava fazendo uma live, que eu já tinha marcado, eu já estava fazendo uma live completamente normal. Então, assim, não fiquem com medo do preparo, não fiquem adiando. É melhor você descobrir logo se tem algum pólipo, alguma questão, para poder resolver o mais rápido possível, né? Digo, essa é a questão, assim, as pessoas falam, mas os machões, né? Mas vai, não sei o quê. Você não vê nada, você tá dormindo. Outra, eu já fiz por muitos anos colonoscopia, eu já tenho mais de 10 mil colonoscopias realizadas. Hoje eu não faço mais, né? Porque aqui em São Paulo a gente priorizou mais para cirurgias. Mas os pacientes não veem nada. Eu só fazia um toque antes de fazer a colonoscopia, depois que o meu paciente estava dormindo. Então, quer dizer, você não tem constrangimento, você não sente nada, porque o paciente realmente dorme. Hoje, com equipamentos mais modernos e com médicos mais habilidosos, o pós-procedimento é super tranquilo. Hoje tem sistemas de insuflação que você usa CO2 ao invés de ar comprimido, então o CO2 ele sai mais fácil, ele, né, não fica tão estendido no pós. É super tranquilo, super seguro. Tira uma dúvida minha. Eu, como paciente, que eu fiz uma colonoscopia, não tive nenhum pólipo, quando é que eu tenho que voltar para poder fazer uma nova colonoscopia? E caso eu tivesse um pólipo, tivesse que retirar esse pólipo, quando é que eu deveria retornar para fazer uma colonoscopia? Mais fácil responder é a coluna normal, Diegão. Tá. Se você fez uma coluna normal, não tem sintoma nenhum, você pode fazer uma outra coluna no prazo de 5 anos. Tá? Isso aqui a gente 5 anos eu tô tranquilo. Tranquilo. Óbvio que exceções elas existem, mas de um modo geral, na imensa parte da população, 5 anos está tranquilo. Se você tem um pólipo, vai depender do tamanho, do tipo, né, do que deu no anato patológico, mas a gente diria que sim, se você tirar um pólipo no prazo de 1 a 3 anos, é adequado você acabar fazendo uma outra colonoscopia de controle. Então, aquele paciente que faz a colonoscopia, fala, meu Deus, eu tenho que fazer todo ano. Não precisa fazer todo ano, tá? Deu coluna normal, você tem um prazo de uns 5 anos para poder fazer. Então, não se aflija. O melhor é você prevenir, né? Porque a prevenção ainda é a melhor escolha. Então, procure um serviço bom, de confiança e faça exame. Por exemplo, a gente tem uma amiga em comum que a mãe foi fazer um exame 3 vezes e a equipe não tirou a lesão. Então, por isso que eu falo, escolha um serviço bom, de referência, com pessoas que sejam capacitadas para poder fazer os procedimentos. Então, uma vez que você está numa colonoscopia e você encontra uma lesão, se essa lesão é ressecável, já retire. Porque senão você vai ter que fazer outro preparo, outra sedação. Não faz principalmente sentido. se for no hospital, né? Você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano, em clínicas menores, dependendo ali da lesão que você tiver, provavelmente você vai ter que fazer uma nova colonoscopia. Então, se você
faz num grande hospital e já der para resolver ele na hora, já mais resolve, é mais seguro para o É. paciente. Por que que acontece isso? Porque dentro do hospital, eventualmente, se tiver alguma complicação, que a nossa profissão não é inerte de complicação, Sim. já tá ali para poder resolver, né? E É. eu aproveitei e fiz até uma endoscopia também. Sim, associa. E associa, já faz, já tira todas as dúvidas, né? Diegão, o Brasil é um país continental, é muito grande, né? Eu, como tenho essa experiência dupla de interior e da capital, eu dizer assim para você que no interior do Brasil é mais difícil você ter serviços dentro do hospital. Mas a gente falando de São Paulo, se você tem serviços dentro dos hospitais promovendo o quê? Tecnologia, segurança, conforto para os pacientes, não tem por que você não fazer no hospital, né? Essa é a minha recomendação. É óbvio, você tem grandes serviços, bons serviços, que são em clínicas especializadas e tudo mais. Mas, por exemplo, eu falando na realidade aqui de São Paulo, tem excelentes equipes dentro de grandes hospitais, não tem por que você fazer numa clínica. Se você tem a segurança, tem a tecnologia, o conforto de um hospital e todo o respaldo, não tem por que fazer numa clínica. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, acabam indo por preço. E quando você vai por preço, às vezes acontece isso. Ah, mas eu fui lá porque o meu convênio dava direito àquele lá. Ah, eu fui lá porque lá era mais barato. E às vezes você passa por 3 procedimentos e não resolveu o que podia ter resolvido em um. Sim. Então, quer dizer, são 3 riscos de complicações, são 3 sedações, são 3 preparos. Poxa. E pergunte para um médico de confiança, Isso. né? Hoje com rede social, a gente está sempre aberto aí em redes sociais, você se comunicando cada vez mais. Sim. Eu, numa especialidade que eu posso dizer quadrada, tentando agora me diferenciar um pouco mais, me comunicando mais com cirurgiões, com os outros empresários, com anestesistas, com estudantes de medicina, manda uma mensagem para a gente, né? A Sim. gente com certeza ali vai ter o maior prazer de responder, e o que a gente não souber, a gente vai trazer algum colega para poder falar sobre um determinado assunto, né? Sim. Não, isso é importante, você ter Antigamente falava os médicos da família, né? Hoje, na verdade, não. Hoje, eu assim como você, eu tenho muitos pacientes que falam, doutor, tô precisando de um profissional dessa área. Quem que o senhor recomenda? E hoje, falando de networking, que nós temos aí várias equipes nesse nosso guarda-chuva, né, de opções, a gente tem todas as especialidades para poder indicar, né? Porque nós já trabalhamos com ela. Já. Quantas vezes a gente pediu ajuda para um médico anestesiologista especialista em dor que Sim. faz intervenção para nos ajudar em algum caso? Chamar um cirurgião plástico para poder ajudar Sim. você a desenvolver uma Sim. técnica específica que hoje você já está utilizando nas suas cirurgias. Então não tem porquê. Não. A gente traz radiologistas, nutricionistas, psicólogos. A nossa equipe vai ficando cada vez maior, né? Para poder Mas você acolher o sabe, Diegão, paciente, né? Isso é uma coisa que, assim, a nossa mente, ela tá aberta para sempre estar entregando o que há de melhor para os nossos pacientes, e por isso a gente tenta conectar com pessoas que vão ter algo a entregar, que seja diferente do que a gente entrega, o que possa agregar para a nossa expertise, para as nossas hard skills, e realmente entregar os melhores tratamentos para os pacientes. E essa rede de conexão é super importante, porque assim, quando você para pensar, Diego, você imagina quantas boas pessoas se juntaram ao nosso redor, através da nossa energia, a nossa vibração de realmente querer entregar um propósito, entregar um tratamento de qualidade. Imagina, quantas pessoas se uniram a nós, ao nosso ideal. Hoje, assim, se a gente para pensar nisso, é algo, assim, inexplicável. A gente está falando de pouquíssimos anos, profissionais que a gente está se conectando, com instituições que a gente está se conectando, falando de chamar a atenção de pacientes de outros estados, começou com outros estados, Sim. outros países, a gente indo muito mais longe. Então, assim, os sonhos vão cada vez aumentando mais, né? Porque a gente quer impactar, a nossa equipe vai crescendo cada vez Sim. mais, o número de cirurgias também, e é isso que a gente está focado, né, Alexandre? Sim, Diegão, a gente quer transformar realmente a vida das pessoas, a gente quer impactar e a gente quer fazer a diferença, né, na nossa vida, né, por onde a gente passa. A gente quer fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E acima de tudo, eu acho que a gente quer sair do óbvio. Sim. Se a gente está trabalhando com óbvio,
Tem alguma coisa errada. A gente tem que sair desse óbvio e trabalhar realmente com aquilo que as pessoas talvez acham que é anormal. Não tem nada ruim da gente sair do óbvio e talvez realmente procurar outras coisas para trazer para nossa equipe, né? E a gente também não está acomodado, né? A gente está sempre procurando um Sim. problema. Eu acho que o ser humano, A ele inquietude. o ser humano, ele é movido a problemas. Então, se você está com um problema pequeno ou está com um problema grande, arruma um outro problema maior, que aquele outro problema vai ficar menor. Porque você tem que estar resolvendo problemas o tempo todo. A gente fala aí sobre ser empresário, ser empreendedor. Na verdade, a gente fica resolvendo problemas, né, o tempo todo, procurando problemas maiores para realmente tentar amenizar um pouco dessa nossa inquietude, né? E uma coisa que a gente foi moldando também, né, Diegão, ao longo da nossa jornada juntos, principalmente, é entender que a gente tem que arranjar esses problemas, mas ao mesmo tempo a gente tem que encontrar problemas que nos tragam uma qualidade de vida. Meio complexo isso, né? Uhum. Mas, ou seja, a gente fazer coisas que nos deixem felizes, que nos tragam um retorno financeiro para trazer uma liberdade financeira para que a gente possa aproveitar coisas simples como estar com a família, como dormir em casa, né? Como fazer uma viagem, como ter condições de, sabe? Parece bobagem, muitas pessoas acham que a vida do médico é fácil. Não é. Muitas pessoas acham que o médico ganha muito dinheiro. A gente se priva muito de estar com a família, a gente se Sim. priva muito de estar com os nossos filhos, né? Então, atrás da cortina, ninguém sabe o que acontece, né? Pra parecer que aquele show tá lindo, né? Sim. Esses dias a gente usou uma analogia de um show de balé que é muito lindo ali durante o show, mas ninguém vê como é que tá o pé do bailarino, as contusões, o pé todo deformado, machucado, o choro nos bastidores, e é isso que a gente tem, né? Sim. E quando a gente tem uma equipe que a gente acolhe os pacientes e a gente também se ajuda, quantas vezes eu fui conversar com você sobre problemas pessoais, você veio também, a gente tá aqui para poder se ajudar, né? Eu acho que não tem problema nenhum em ter uma vida normal, entre aspas. Mas se realmente você quer ter uma vida extraordinária e impactar pessoas, saia do óbvio, saia do normal, porque se você está impactando pessoas, você está gerando mais empregos e tá crescendo com isso, né? Porque a energia que a gente recebe de volta com isso é incrível, né? E diga, o normal, ele tem imperfeições. E a gente tem que também tentar enxergar essas imperfeições e corrigi-las ao longo do tempo. A vida das pessoas, elas não são perfeitas, não é igual margarina, né? Não é a vida de margarina. Sim. A vida tem erros, a vida tem imperfeições, mas a gente erra para a gente todo ser santo grande, dia. a gente tem que enxergar os nossos erros, aprender com os nossos erros e evoluir para tornar pessoas melhores. As nossas questões, os problemas, eles vão mudando, né? A partir do momento que a gente vai subindo esses degraus que você disse, né? E não tem problema errar. Na verdade, quem ousa errar, na verdade, vai acertar lá na frente. Sim. Então a gente erra o tempo todo. Erra com sócios, erra em casa, com como a gente conversa com a esposa. E é só que a gente está tentando aprender o tempo todo, né? A gente gosta de falar muito também que para você aprender uma nova habilidade, tem que desaprender muita coisa. Então é isso que a gente está fazendo aqui, né? Senão a gente não estava aqui agora conversando nesse microfone, porque quem diria que a gente estaria se comunicando aqui, produzindo conteúdo, trabalhando agora para poder impactar mais pessoas. E tentando mudar esse mindset das pessoas que estão vendo, para poder realmente refletir sobre a sua vida e tentar alavancar. Principalmente, Diegão, mais para encerrar assim, que nem você sempre fala, né? Pesquisas demonstram que até 2035 teremos mais de 1 milhão de médicos. A cada ano saem no mercado 40 mil novos médicos. Então, pensa bem, o mercado da medicina, num pequeno espaço de tempo, vai estar sobrecarregado, com baixas remunerações, carga de trabalho excessiva, né, insatisfação e, infelizmente, um atendimento que vai deixar a desejar a população. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, ver como a gente pode continuar alavancando, continuar evoluindo, colocar sempre o propósito na frente do retorno financeiro. Entretanto, se você tem dedicação, se você acredita no seu processo, se você tem um propósito, o retorno financeiro, ele é certo, porque você colocou o propósito na frente do dinheiro. Se você coloca o dinheiro na frente do propósito, você vai fazer coisas que muitas vezes não vão ser as mais corretas. Então isso é uma coisa para quem está assistindo refletir. E se quiser, né, aprender mais com a gente, continuar assistindo nossos podcasts
e mandar mensagens, a gente tem mentorias, a gente tem aulas estruturadas para poder tentar mudar esse mindset, fazer com que as pessoas alavanquem e realmente consigam entregar um melhor trabalho, um melhor atendimento para os pacientes. Maravilha. Pessoal, então esse aqui foi um Trioncast um pouquinho diferente, batendo um papo aqui direto com o Dr. Alexandre Nishimura. Nos acompanhe em todas as plataformas de streaming para nos conhecer um pouquinho mais, e no Instagram vocês vão ver o nosso dia a dia. A gente está tentando sempre aí se comunicar com vocês da forma mais efetiva possível. Tchau, tchau. Tchau.